Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Alô, boa tarde. Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós vamos falar sobre fazer um estudo de caso de sífilis, tá bom? Eu vou começar a falar com os senhores e as senhoras sobre os protocolos que nós temos disponibilizados no Ministério da Saúde, que justamente falam sobre as ISTs, tá? Eles estão disponibilizados na internet, eles estão atualizados, atualizei as datas, tudo bem? E foi com eles que eles foram utilizados para embasar teoricamente a nossa palestra, tá bom? Bom, então começando o primeiro caso, Jéssica, ela procura o centro de saúde com o desejo de realizar testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, após ver anúncio no Instagram do Ministério da Saúde. Então, na recepção, ela é orientada pelo técnico administrativo, que seria avaliado em vaga de demanda espontânea do enfermeiro da equipe. Quando questionava sobre o motivo da consulta, a Jéssica relata ser trabalhadora do sexo e que, eventualmente, realiza programas sem preservativo, com práticas de sexo oral e vaginal por pagarem mais. Então, o técnico de enfermagem disponível realiza os testes sob supervisão do enfermeiro, observando o teste rápido com sífilis positivo, tá? Então, verifica também a caderneta de vacinação, o esquema incompleto para a hepatite B. Então, qual a sua conduta diante desse caso? Aproveitando o caso, eu gostaria de relembrar aos senhores e às senhoras sobre os testes que nós temos disponíveis, né? Os testes imunológicos, os testes treponêmicos, eu frisei aqui o TR para que nós lembrarmos de que o teste rápido é um teste treponêmico, tá? Então, esses testes treponêmicos, eles são os primeiros a se tornarem reagentes. Em 85% dos casos, eles permanecem reagentes por toda a vida, mesmo após o tratamento. E por isso, eles não são indicados para o monitoramento da resposta ao tratamento. Também nós temos os testes não treponêmicos. O mais comumente utilizado no Brasil é o VDRL. Tá? Resultados falsos reagentes, ainda que raros, eles podem ocorrer. Sempre é importante realizar testes treponêmicos e não treponêmicos para a definição laboratorial do diagnóstico. Um teste a mais, ele aumenta o valor preditivo, confirma mais o outro teste positivo, tá? Então, se eu faço um teste a mais, eu tenho maior chance de que aquele exame seja realmente positivo para aquela infecção. Então, por isso é importante que nós façamos sempre os dois testes. Os testes não treponêmicos, eles tornam-se reagentes cerca de 1 a 3 semanas após o aparecimento do cancro duro, que nós vamos ver mais adiante, que é uma dos sinais clínicos da sífilis, tá? Se a infecção ela for detectada nas fases tardias da doença, são esperados títulos baixos nestes testes. Então, títulos baixos, menores do que 1/4, eles podem persistir por meses ou anos. Pessoas com títulos baixos em testes não treponêmicos, sem registro de tratamento e sem data de infecção conhecida, são consideradas como portadores de sífilis latente tardia devendo ser tratadas. Tá? Lembrando que a sífilis latente, nós vamos ver adiante, que é o momento em que a sífilis ela não apresenta sinais nem sintomas. Tá? E nós temos a história de que houve o contato, a exposição e os exames positivos. Tá bom? Se os senhores tiverem alguma dificuldade, podem colocar que eu tento me fazer mais claro. Tá? Ainda no teste não treponêmico, a análise isolada do título de um único resultado é um equívoco frequente. A gente não deve basear apenas num exame, a gente tem que seguir uma evolução. Tá? Então, há que se incorporar a ideia de que títulos altos dos testes não treponêmicos, os testes em queda, eles podem ser encontrados em pacientes adequadamente tratados. Ou seja, pacientes que foram tratados e que têm um teste muito alto, ele pode se apresentar alto, mas em queda é sinal de que ele está respondendo bem ao nosso tratamento. E que títulos baixos, eles podem ser encontrados em 3 situações. Numa infecção recente, em estágios tardios da infecção, no caso da sífilis tardia, ou
a sífilis latente tardia, e casos de pessoas adequadamente tratadas que não tenham atingido a negativação, que é o fenômeno que nós chamamos de cicatriz sorológica. São testes, são títulos mais baixos. Bom, a esse gráfico eu gostaria de mostrar a vocês a evolução dos testes para sífilis, o teste para treponêmico e os testes não treponêmicos, como eles vão se apresentar no decorrer do tempo, e as fases da sífilis, passando pela primária, secundária, latente e terciária, que nós vamos falar mais adiante, tá? Dizer que nesse momento inicial, após a exposição, existe um momento de incubação em que os testes eles podem estar negativos, vindo a apresentar-se positivos mais adiante. Então, os senhores observam que o teste rápido, que é o teste treponêmico, lembra do TR, teste rápido, ele vai continuar positivo para o resto da vida em 85% dos casos. E o teste não treponêmico, ele vai começar a cair com o tempo, independente do tratamento, tá? Bom, ainda falando do teste, como eu tinha dito a vocês, o teste treponêmico reagente e os dois testes, o treponêmico e não treponêmico, eles são necessários para que nós demos o diagnóstico laboratorial de sífilis, tá? Sabendo que um teste, ele positivo, a adição de mais um teste positivo, ele aumenta, ele garante que aquele teste primeiro foi reagente, aumentando a chance de que o diagnóstico seja confirmado. Aliás, desculpe, confirmando o diagnóstico, tá? Bom, lembrando então aos senhores e às senhoras que o diagnóstico de sífilis, ele exige correlação entre dado clínico, resultado de testes laboratoriais, histórico de infecções passadas e investigação de exposição recente. Apenas o conjunto de todas essas informações permitirá a correta avaliação diagnóstica de cada caso e, consequentemente, o tratamento adequado. Lembrando também o que eu havia dito com relação à sífilis latente, né? No caso da senhora que nos apresentou na consulta, ela era assintomática, então, com o teste rápido positivo, nós podemos dizer que ela é uma paciente com sífilis latente, né? Lembrando, então, assintomática, ela não observa sinais e sintomas, e que ela, apresentando-se em menos de 2 anos, é considerada latente recente, e em mais de 2 anos, latente tardia. Nesse caso de sífilis latente, em que a paciente não apresenta sintomas, o diagnóstico é exclusivamente por teste sorológico. Lembrando que é necessário a história de que haja contato, né, sexual, para que exista a suspeita diagnóstica. A maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio, onde a pessoa já está assintomática, e aproximadamente 25% dos pacientes não tratados intercalam lesões de secundarismo entre períodos de latência. Então, em momentos ela apresenta lesão e em momentos não apresenta. Isso durante 1 a 2 anos da infecção, tá? Bom, então, nós, dando o diagnóstico de sífilis latente, nós precisamos tratar, né? Então, na pessoa que não sabe o tempo de infecção, né, a gente considera como duração ignorada. Com o teste positivo, nós consideramos sífilis latente tardia e, por isso, nós iniciamos o tratamento com penicilina benzatina, usando 7 milhões e 200 mil unidades, sendo 2 milhões e 400 milhões uma vez por semana por 3 semanas. Lembrando que é 1 milhão e 200 mil unidades em cada glúteo, tá? Em cada vez. Vamos fazer o segmento clínico dessa pessoa. E caso o intervalo entre as doses passe de 14 dias, o esquema deve ser reiniciado. Bom, então agora, fechando a conduta do caso, né, após essa exposição, né, dos testes, do diagnóstico, então nós devemos, assim que o teste rápido foi positivo, nós devemos solicitar então o teste não treponêmico. No momento foi observado que o teste teve um resultado de 1 para 32. Então, independente desse resultado, somente com teste positivo, a gente já deve prescrever a penicilina benzatina, tá? Lembrar daquela dose que eu disse, de 1 milhão e 200 mil unidades em cada glúteo, uma vez por semana, por 3 semanas. Realizar os testes, aproveitar também e realizar os testes rápidos para HIV, hepatite B e C,
discutir com a Jéssica outras estratégias de prevenção combinada. Então, lembrar da PrEP, que é aquela profilaxia pré-exposição ao HIV, que o Ministério da Saúde disponibiliza às populações prioritárias que tenham risco de infecção ao HIV. Tá? Também existe um protocolo do Ministério da Saúde que na internet, disponível para todos, sobre essa profilaxia de pré-exposição. Tá? Bom, verificar dificuldades de acesso para garantir o retorno de Jéssica ao serviço para verificação do exame não treponêmico e avaliação da necessidade de tratamento. Então, para lembrar que nós devemos sempre tentar ajudar essa pessoa, facilitar a ela também o acesso à saúde, né? Lembrar que é uma profissional do sexo, os horários são um pouco dificultados pelo trabalho, então nós poderíamos disponibilizar um momento para que ela pudesse vir à unidade e fazer o segmento. Lembrar também de completar o esquema de vacinação para a hepatite B, reforçar o uso do preservativo, principalmente durante o tratamento, fazer a notificação e o monitoramento, tá? Repetir o VDRL em 3 meses. Então, eu vou dizer mais adiante como é que deve ser feito esse monitoramento, mas nos primeiros 3 meses, no terceiro mês, ela apresentou um novo resultado de 1:32. Então, aí levanta a questão, a gente deve tratar novamente esse caso? Então, eu vou passar adiante e vou responder. Tá? Então, ela fez o exame com 3 meses, o resultado saiu 1:32, e aí eu pergunto se deve tratar ou não. Lembrar que o monitoramento, os testes não treponêmicos não são automatizados, então eles pode haver diferenças sobre leituras em momentos diferentes e quando realizados por mais de um observador. Então, por essa razão, variações no títulos em uma diluição, 1:2 para 1:4, 1:16 para 1:8, normalmente são levadas em consideração. Tá? Para a gente checar a resposta adequada ao tratamento, então, na sífilis recente, para que o tratamento esteja respondendo, para que haja resposta, nós temos que observar a queda da titulação em 2 diluições do teste da linha de base, ou a negativação até o 6º mês. Então, ela estando 1:32, se ela tiver uma queda até 1:8 em 6 meses, a gente pode dizer que ela está tendo uma resposta adequada ao tratamento. Ou no caso da sífilis tardia, se houver uma queda da titulação em pelo menos a queda de titulação em pelo menos 2 diluições do teste da linha de base, ou a negativação em até 12 meses, também nós consideramos uma resposta adequada. Então, se a paciente tiver 1:32 e cair para 1:8 em até 12 meses, no caso da sífilis tardia, nós podemos considerar como resposta adequada. Lembrando, então, que a dona Jéssica ela realizou o exame 3 meses após, e esse resultado foi 1:32, igual ao primeiro exame. Como o exame foi feito no mês, a gente aguarda um pouco mais. Como ela foi a sífilis tardia, a gente espera até 12 meses para que haja queda do título. Então não é necessário tratá-la, é necessário apenas continuar o segmento dela. Continuar realizando os exames de acordo com o que a gente está determinando. Tá? Então, lembrando do monitoramento, deve-se realizar a coleta do teste não treponêmico sempre que possível, no início do tratamento, idealmente no primeiro dia de tratamento, uma vez que os títulos podem aumentar significativamente se o tratamento só for iniciado após dias do diagnóstico. Tá? Então, o ideal é que colha o exame no momento em que você já vai fazer o tratamento. Tá? Importante para a documentação da titulação no momento do início do tratamento e servirá como base para o monitoramento clínico. A persistência de resultados reagentes em testes não treponêmicos após o tratamento adequado e com queda prévia da titulação em pelo menos 2 diluições, quando descartada nova exposição de risco durante o período analisado, é chamado de cicatriz sorológica e não caracteriza a fala terapêutica. Então, se essa pessoa ela apresenta a queda de pelo menos 2 diluições e continua com aquele exame positivo, a gente considera
cicatriz sorológica desde que ela tenha feito o tratamento adequado, tá? Ainda em monitoramento, então acompanhamento dos casos. Nós vamos ver mais adiante sobre gestante, mas já falando que na gestante devemos repetir o exame mensalmente, tá? Na gestante com sífilis e o teste treponêmico, repetindo o teste treponêmico mensalmente. E na população geral, incluindo as pessoas vivendo com HIV, nós devemos repetir o exame, o VDRL, trimestralmente até 12 meses. E sempre monitorar o controle de cura e risco de infecção, reinfecção. Aqui, nós perguntamos por que a necessidade, então, já que com 3 meses a gente não vai mudar o tratamento da pessoa, por que repetir, né? O exame mensalmente na gestante. Então, esse monitoramento mensal das gestantes e da população geral aos 3 meses, ele não tem o intuito de avaliar a queda da titulação, mas principalmente de descartar o aumento da titulação em 2 diluições. Então, se eu tiver um aumento da titulação em 2 diluições, isso configuraria uma reinfecção, reativação e necessidade de retratamento da gestante e das parcerias sexuais. Tá? Bom, critérios de retratamento. Então, ausência de redução da titulação em 2 diluições, no intervalo de 6 meses, no caso da sífilis recente, primária e secundária, ou 12 meses na sífilis tardia, após o tratamento adequado, é um critério de retratamento. Tá? Então, se eu tenho o título 1 para 32 e for para 1 para 8, ou de 1 para 128 para 1 para 132, a gente deve fazer o tratamento, tá? Retratar. Aumento da titulação em 2 titulações ou mais. Então, se a titulação ela vir a aumentar, a gente também deve fazer o tratamento. A persistência de recorrência de sinais e sintomas clínicos, também fazer o retratamento. Bom, então agora fechando e vindo para um caso 2, tá? O Pedro é um adolescente de 17 anos que veio à consulta acompanhado da mãe, que solicita alguma vitamina, pois o filho não come bem e acredita que ele esteja muito magro. Você não consegue conversar com Pedro, pois a mãe o interrompe a todo momento. Então, após ouvir a demanda da mãe e avaliar a alimentação do paciente, você solicita que ela aguarde alguns minutos do lado de fora. Então, Pedro relata que não considera seu peso um problema. Questionado sobre alguma outra demanda, o paciente refere lesão em região genital há 5 dias. E quando você pergunta sobre prática sexual, Pedro refere ser gay, diz que sempre se protege nas relações, mas apresentou um episódio de prática sexual anal insertiva sem uso de preservativo há 3 semanas, sob efeito de álcool. Aqui a lesão, que é uma úlcera genital única, indolor, sem história de vesículas. Então foram oferecidos os testes rápidos, foram realizados os testes rápidos para sífilis, hepatite B e C e HIV, que foram negativos. Então, qual a conduta nesse caso? Bom, lembrando então aos senhores e às senhoras que o curso clínico da sífilis não tratada, existe um período de incubação de 10 a 90 dias, né? Em média 21 dias. E que nesse momento os testes sorológicos eles podem se apresentar negativos, tá? Então a pessoa pode ter a lesão, que no caso dele a lesão é o cancro, é a lesão primária, e o teste pode estar negativo nesse momento. Então lembrando que na sífilis primária existe a exposição, o período de incubação, que é em média 21 dias, de 10 podendo chegar a 90, e nós vamos ter as principais apresentações, são o cancro duro e adenopatia regional, os gânglios aumentados, né, nas regiões próximas. Na sífilis primária, então, a lesão ulcerada, ela geralmente é única, indolor, tem uma base endurecida, tem o fundo limpo e a borda bem delimitada e regular. Em 15 a 30% dos pacientes ela não é percebida. Essa lesão, inclusive, pode estar até dentro da vagina sem que a paciente consiga perceber, justamente porque ela é indolor. Tá? Então, ela desaparece após 4 a 6 semanas, é altamente infectante, existem muitos treponemas nessa região, tá? E o uso de antibiótico ou ter apresentado sífilis previamente pode alterar a formação da lesão.
ocorre no local de entrada da bactéria. Então, geralmente ocorre no pênis, na vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais do tegumento. E a duração pode variar muito, em geral de 3 a 8 semanas, e seu desaparecimento é independente de tratamento. Isso é muito importante, porque a pessoa ela vê que o ferimento ali se resolveu, mas na verdade ele não resolveu. Ele desapareceu, mas a sífilis continua, né? Isso é importante. Exato. Nós também temos a sífilis secundária, tá? Que após a sífilis primária, existe após a resolução do cancro, de um período de 6 semanas a 6 meses, ela vem a surgir, né? E lembrando que pode existir também pode permear a sífilis primária, permear a sífilis secundária, tá? Algumas alterações elas estarem presentes no estágio em outro. Mas geralmente elas seguem essa ordem, tá? Na sífilis secundária, nós vamos observar artralgia, febre, cefaleia, rache, poliadenopatia regional, alopécia e condiloma plano, tá? Ainda em sífilis secundária, nós observamos nas manifestações iniciais recorrentes ou subentrantes do secundarismo possam ocorrer em um período de até 2 anos, tá? Excepcionalmente, as lesões podem ocorrer em concomitância com a manifestação primária, como eu disse, né? Uma lesão está presente na outra fase. Então, as lesões da fase secundária estarem presentes na fase primária. A sintomatologia ela desaparece em algumas semanas, independente de tratamento, trazendo a falsa impressão de cura, tá? Atualmente tem se tornado mais frequentes os quadros oculares, especialmente uveítes. E a neurosífilis meningovascular, com acometimento dos pares cranianos, ela pode surgir nessa fase, contrariando a ideia de que a doença neurológica é exclusiva da sífilis tardia. Então, há que se considerar esse diagnóstico especialmente, mas não exclusivamente em pacientes com imunodepressão também. Tá? Bom, é importante, então, nós frisarmos, senhores e senhoras, que toda erupção cutânea sem causa determinada, ela deve ser investigada com testes para sífilis. Tá? Bom, aqui também as outras lesões da sífilis secundária, a sífilis de palmo plantar, que são lesões eritemato castanhadas, com descamação nas bordas. Nós temos as alopécias, principalmente as lesões da sífilis, ela apresentam nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Tá? E nós temos a alopécia, que são essas áreas que nós observamos de queda de cabelo, tá? Podendo também ter a queda das sobrancelhas também, a queda dos pelos da sobrancelha. Bom, também nós temos o rache da roséola, o rache generalizado. Há relato de que essa seria a primeira lesão secundária a surgir, tá? E também placa mucosa, essa placa esbranquiçada que ocorre na mucosa das pessoas, na mucosa oral. Bom, falando também da sífilis terciária, né, é uma doença inflamatória de progressão lenta, ela ocorre aproximadamente em 15 a 25% das infecções não tratadas, pode surgir entre 2 e 40 anos depois do início da infecção. A inflamação causada pela sífilis nesse estágio provoca destruição tecidual, é comum acometimento do sistema nervoso e do sistema cardiovascular, e além disso verifica-se a formação de gomas sifilíticas, são tumorações com tendência à liquefação na pele, mucosa ou qualquer tecido. As lesões elas podem causar desfiguração, incapacidade e até morte. Tá? Então, no caso segundo, né, quais são as condutas que nós devemos tomar? Então, a abordagem de estratégia de prevenção combinada, principalmente falando sobre a necessidade do uso do preservativo, né? Abordar o uso do álcool e de entorpecentes, que eles diminuem a vigilância em relação ao cuidado com essas infecções. Verificar a caderneta de vacinação para hepatite B, e aí foi observado que ele realizou o esquema completo. Né? E o tratamento de sífilis nós devemos fazer com a bezetacil,
com a penicilina benzatina, 2.400.000 unidades, intramuscular, dose única. Lembrando que é 1.200.000 unidades em cada glúteo. Tá? E, além disso, lembrando que é uma úlcera genital, existe também no protocolo do Ministério da Saúde, onde o tratamento para as infecções sexualmente transmissíveis, existe um fluxograma justamente nesse capítulo que fala sobre úlceras genitais, e que no fluxograma, como essa lesão, a úlcera genital, não tem vesículas na história do rapaz, e o tempo de evolução é menor do que 4 semanas, nós devemos também pensar em cancroide, em cancro mole, e por isso iniciar também a azitromicina, 2 comprimidos via oral dose única. Tá? Isso existe, esse protocolo, gostaria depois que os senhores dessem uma olhada, as senhoras também, nesse PCDT. Tá? Bom, aí lembrando então agora, no caso da sífilis primária, secundária ou latente precoce, o tratamento é a penicilina benzatina, 2 milhões de unidades, dose única. 2.400.000. Lembrando, 1.200.000 em cada glúteo. E fazer o segmento clínico sorológico, nós vamos ir adiante. Tratar e incluir as parcerias sexuais é importante também. Tá? Bom, ainda no caso 2, a solicitação do teste treponêmico, do teste rápido, que é o teste treponêmico, e não treponêmico para realização em 1 mês. Que inicialmente ele havia sido estado negativo, justamente para o começo da doença, e com 1 mês já há a possibilidade de que esses exames venham positivos. Casos positivos, aí sim nós deveríamos realizar a notificação para a sífilis. Tá? O monitoramento desse indivíduo deve ser realizado com o VDRL trimestral por 1 ano e semestral no 2º ano. E sempre fazer a abordagem da parceria, tá? Como nós vamos ver adiante. Aqui, a definição de caso, nós vamos usar a ficha Sinan. Na definição de caso, nós vamos ter 2 situações na seguida. A situação 1, em que o indivíduo é assintomático, com teste não treponêmico reagente, com qualquer titulação, e teste treponêmico reagente sem registro de tratamento prévio. E a situação 2, o indivíduo sintomático, para sífilis, com pelo menos um teste reagente treponêmico ou não treponêmico com qualquer titulação. Então, vamos ver aqui então a situação 1 representada como o indivíduo em azul assintomático, o teste não treponêmico reagente, mais o teste reagente, e ele sem registro de tratamento. Então, posso já diagnosticar como sífilis adquirida. Ou, na situação 2, o indivíduo já sintomático com um teste reagente, seja ele treponêmico ou não treponêmico. Tá? Bom, na parceria sexual, além da avaliação clínica e do segmento laboratorial, se houve exposição à pessoa com sífilis até 90 dias, recomenda-se oferta de tratamento presuntivo, independentemente do estágio clínico ou sinais e sintomas, com dose única de benzilpenicilina benzatina, 2.400.000 unidades de M, 1.200.000 unidades em cada glúteo. Todas as parcerias elas devem ser tratadas e o tratamento com teste de sífilis reagente devem seguir as recomendações de tratamento de sífilis adquirida no adulto, de acordo com o estágio clínico. A avaliação e tratamento da parceria sexual é interromper a cadeia de transmissão da infecção. Aqui, dos indivíduos assintomáticos para um rastreamento anual em adolescentes e jovens de 30 anos, semestral para gays, HSH, profissionais do sexo, travestis, pessoas trans, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas vivendo com HIV, pessoas com prática sexual anal receptiva sem uso de preservativo. E trimestral em pessoas em uso de PrEP. Ok? Então agora no caso 3. No caso 3, nós temos a Pamela, de 23 anos, que veio para a sua primeira consulta de pré-natal. Estava com dificuldade de aceitar a gestação e após contar o resultado para o parceiro e pai da criança, o mesmo sumiu.
no momento considera a gravidez desejada. Segundo os cálculos da DUM, a paciente estaria com 32 semanas. Primeira gestação, nega abortos prévios, nega comorbidades ou queixas, nega alergia medicamentosa, não lembra se vacinou para hepatite B. Então, você realiza os testes rápidos para sífilis, hepatite B e HIV, sendo o primeiro com resultado positivo. Então, qual a sua conduta nesse caso? A gente vê uma senhora que identificou a gestação, tem 23 anos, não tem queixas, assintomática, e o resultado dela apresentou o teste rápido para sífilis positivo. Vamos então. Primeira coisa que nós devemos fazer, que já foi feito, é o teste, né? Então, da gestante, Então, na gestante, esse teste deve ser feito no pré-natal, sempre na primeira consulta do pré-natal e repetida no terceiro trimestre da gestação, em todas as gestantes, na 28ª semana. E na maternidade deve ser feito no parto e no aborto, quando houver aborto, natimorto. E também se houver histórias de exposição de risco, violência sexual. Tá? O tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente, sem aguardar o resultado do segundo teste. Tá? Então também, o hashtag trate, na sífilis, eu considerando essa senhora assintomática, eu lembrar que ela é sífilis latente, ela tem duração ignorada. Eu não identifiquei o momento da infecção. Então, eu devo tratar essa senhora com penicilina benzatina, 7.200.000 unidades. Lembrando, 1.200.000 em cada glúteo, uma vez por semana, por 3 semanas. E o segmento clínico sorológico vamos ver adiante. Né? Lembrar de tratar as parcerias, incluí-las, e lembrar do intervalo das doses, que não deve passar de 14 dias, senão o esquema deverá ser reiniciado. Aqui na gestante, o tratamento da gestação ele deve ser feito com penicilina benzatina, tendo essa única opção segura e eficaz. Outros antibióticos não são recomendados na gestação. Casos em que o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente em gestantes, como eu disse, apenas um teste reagente, seja ele VDRL ou teste rápido, em uma pessoa que não fez tratamento prévio, ele deve ser iniciado. Pessoas com risco de perda do segmento, casos de violência sexual, pessoas com sinais e sintomas de sífilis, pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis. Então, no segmento da gestante, com a suspeita, com o sífilis, nós devemos repetir o exame VDRL, o teste não treponêmico, mensalmente. Tá? Então, na conduta, é iniciar o tratamento imediato, com 2.400.000 unidades, uma vez por semana por 3 semanas, lembrar sempre de 1.200.000 em cada glúteo. Tá? Muito importante esse item, é registrar o exame e o tratamento na caderneta da gestante e no prontuário. Se não houver a comprovação de que essa pessoa recebeu o tratamento, ela vai precisar receber esse tratamento novamente onde ela foi recebida. Então, se o indivíduo recebe essa pessoa na unidade, ele faz o teste rápido, viu que o exame foi positivo e não existe nenhuma documentação de que aquele tratamento foi realizado, essa pessoa vai precisar iniciar o tratamento. Então, vamos lembrar de deixar registrado, tá? Isso é muito importante, para que ela não se submeta novamente ao tratamento, né? sem necessitar. Solicitar VDRL para coleta imediata e repetir o exame em 1 mês, mas não esperar o VDRL para tratar. Então, se eu fiz o teste rápido, o resultado deu positivo, eu já inicio o tratamento na gestante, ok? Dar a primeira dose da vacina para hepatite B e fazer a notificação. Não preciso esperar o VDRL para notificar. Nesse caso, eu já inicio a notificação com o teste rápido. Tá? Vamos para o caso 4, então. Pamela, essa senhora que fez o tratamento para sífilis, ela deu entrada na maternidade 40 dias depois
de iniciar o pré-natal no centro de saúde. Então ela aplicou as 3 doses de penicilina, sendo a primeira dose no dia da consulta, então com 40 dias do parto. E as outras 2 nas semanas seguintes, conforme a orientação da equipe. Seu parto foi normal, sem intercorrências obstétricas, e na avaliação de Enzo, seu filho, o neonatologista não identificou nenhuma alteração no exame físico. Então foi observado, nesse caso, o VDRL de Pamela estava 1 para 2, e o VDRL de Enzo deu 1 para 4. No caso em questão, você considera que Enzo seria uma criança exposta ou com caso de sífilis congênita? E qual a sua conduta diante do quadro? Então vamos também continuar a explanação. Então o que eu considero uma criança exposta a sífilis? Então a criança exposta é uma criança nascida assintomática, cuja mãe foi tratada adequadamente e que tem uma titulação de teste não treponêmico, um VDRL, por exemplo, menor, igual ou até uma diluição maior que o materno. Tá? Então, no caso da criança, nesse caso a mãe era 1 para 2 e o bebezinho ele poderia ser até 1 para 4. Essas crianças elas devem seguir o monitoramento clínico e laboratorial, mas não devem ser notificadas ou tratadas. Tá, ok? Então, o referenciamento dessa criança no momento da alta compete à maternidade ou casa de parto. Importante, essa criança exposta a sífilis, ela deve ter o mesmo segmento da criança com sífilis congênita. Ela precisa ter o acompanhamento clínico e laboratorial, tá? Mas inicialmente, a da criança exposta não se deve notificar. Bom, durante esse segmento, a presença de sinais e sintomas que venham a surgir sugestivos de sífilis, deve-se incluí-la, considerá-la como sintomática, como sífilis congênita sintomática, com necessidade de notificação compulsória e tratamento imediato para sífilis. Então, essas crianças expostas, elas podem vir a apresentar, no decorrer do segmento, alguma positivação, sim, alguma alteração clínica, então, e até laboratorial. Por isso a importância de que nós consigamos manter o segmento dela, tá? Bom, aqui eu peço desculpas pela imagem que ficou pequena, mas esse nosso fluxograma é o fluxograma para avaliação e manejo na maternidade das crianças nascidas de mães com diagnóstico de sífilis na gestação atual ou no momento do parto. Esse nosso fluxograma, ele existe no PCDT, tá? Todos vocês podem ter acesso facilmente, tá bom? E eu gostaria de aproximar e mostrar a vocês como é que a gente observa esse exame e onde é que nós localizamos a criança nesse fluxograma, perdão. Então, a mãe, ela foi tratada de forma adequada durante a gestação? Existe essa pergunta. No caso de Dona Pamela, ela foi tratada adequadamente, né? Então, nós devemos realizar o teste não treponêmico sérico da mãe e do recém-nascido ao mesmo tempo. O teste não treponêmico da criança é pelo menos 2 diluições maior que o da mãe. Então, no caso da Dona Pamela, nós vimos que Enzo ele apresentou o teste 1 para 4 e Dona Pamela era 1 para 2. Então, a diluição não foi maior, 2 diluições maiores, foi apenas uma diluição, que a diluição é 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16. Então, foi apenas uma diluição. Então, como a pergunta é, o teste não treponêmico é pelo menos 2 diluições maior que o materno? Nós consideramos não. Se o exame físico da criança, aí ele pergunta, é normal? O neonatologista observou a criança e viu que o exame dele era normal. Então, é normal, sim. Então, nós consideramos como criança exposta a sífilis sem necessidade de tratamento imediato. Então, referenciar para seguimento clínico e laboratorial na puericultura. Lembrando também que a importância de nós preenchermos adequadamente essas crianças, a caderneta de vacinação dessas crianças com a orientação, com os exames que foram realizados, para que ela tenha um segmento, para que o pediatra ou o enfermeiro que recebam essa criança posteriormente consigam dar o segmento e ter
o registro do exame para conseguir fazer o segmento adequado, tudo bem? Então, todas essas inferências, todas essas anotações com relação aos exames da criança que recebe a alta são importantes. Se não houver a caderneta, pelo menos uma ficha de contra-referência, referência contra referência, para que ele tenha o segmento, no segmento, a observação do exame que foi realizado na maternidade, para que isso não se perca. Né? Isso é muito importante, essa comunicação. Tá? Então, esse fluxograma está no PCDT, tá? Aqui, então, ainda em segmento clínico laboratorial da criança exposta a sífilis. Eu queria também dizer a vocês que o segmento, tanto da criança exposta a sífilis, quanto da criança com sífilis congênita, ele será o mesmo, tá? Tanto em relação aos exames, quanto em relação às consultas, tá? Então, é esperado, nessa criança exposta, né, que apresentava o teste 1:4, o VDRL, é esperado que os testes não treponêmicos das crianças, eles caiam aos 3 meses de idade, devendo ser não reagente aos 6 meses, nos casos em que a criança não tiver sido infectada. Então, a falha no tratamento em prevenir a ocorrência de sífilis congênita é indicada por... Então, se essa titulação, né, se esse exame que eu fiz no segmento da criança, ele se apresentar reagente após 6 meses de idade, eu considero que essa criança ela tem sífilis congênita. Se o título dela aumentar em 2 diluições ao longo desse segmento, por exemplo, 1:2 ao nascimento e passar para 1:8, né? Então ele foi 1:4, 1:8. Também considero que ela é surgimento de sífilis congênita, tá certo? Então, ela deixa de ser exposta e passa a ser sífilis congênita. Então, na criança exposta a sífilis, ela não necessita de tratamento e notificação. Então, nesse caso, agora no caso 4, então, voltando à conduta do Enzo, nós vimos que ele é uma criança exposta, não é? Então, como criança exposta, ela não necessita de tratamento e notificação. Então, mas o acompanhamento de saúde da criança na atenção primária e a vigilância devem ser garantidos, tá? E o segmento com o VDRL deve ser realizado. Aqui ainda falando do segmento, o teste não treponêmico, no caso do nosso VDRL, ele vai ser realizado na maternidade ou casa de parto, e não que nós vamos coletar a amostra de sangue periférico do bebê e da mãe para comparação. Não se deve realizar a coleta do sangue do cordão, ok? Porque pode dar falso reagente. Então, esse exame deve ser sérico sempre, tá bom? E no segmento, nós devemos repetir o exame com 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses até 18 meses de idade, tá? O segmento ele pode ser interrompido após 2 testes não reagentes consecutivos ou queda do título em 2 diluições, tá? Então, se o teste era 1:16 e foi para 1:2, eu já posso interromper o segmento. Tudo bem? Ou se for até 1:4, era 1:16, foi para 1:4, eu posso interromper. Ou se ele desapareceu, ele se tornou não reagente após 6 meses, também posso suspender. O teste treponêmico, na maternidade, a gente não vai realizar, tá? E ele não é obrigatório no segmento. Ele pode ser realizado após 18 meses de idade, porque esse teste, até os 18 meses, como é um teste que identifica anticorpos antitreponema, você pode ainda observar os anticorpos circulando no bebê, anticorpos da mãe, e que não vai interferir no nosso diagnóstico da criança, tá bom? Então, o segmento deve ser feito com o teste não treponêmico. Ainda no segmento clínico dessa criança exposta, lembrando aos senhores que tanto o segmento clínico laboratorial quanto de consultas, ele vai ser o mesmo tanto para a criança exposta quanto para a criança com sífilis, com o diagnóstico de sífilis congênita, tá? Então, as consultas ambulatoriais de poricultura. Então, ele vai seguir o segmento habitual da rotina da poricultura, conforme a recomendação da saúde da criança. Então, na primeira semana de vida,
Primeiro mês, segundo mês, quarto mês, sexto mês, nono, 12º e 18º, com retorno para checagem de exames complementares se for o caso. Então, a criança exposta à sífilis, ela pode não ter sido diagnosticada com sífilis congênita no momento do nascimento, mas pode apresentar sinais e sintomas compatíveis ao longo do desenvolvimento, que foi aquilo que eu disse, né? Que ela pode vir a apresentar os sinais e sintomas com o passar do tempo. Então, dessa forma, deve ser feita busca ativa de sinais e sintomas a cada retorno, especial atenção aos sinais e sintomas clínicos, além de vigilância quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor. Então, sempre fazer a solicitação dos testes não treponêmicos para que o resultado já esteja disponível na outra consulta, tá? Aproveitar o momento também para avaliar o risco da mãe a outras infecções sexualmente transmissíveis. O diagnóstico prévio de uma infecção sexualmente transmissível é fator de risco para outras, inclusive HIV, que pode ser transmitido até pelo aleitamento materno à criança, né? Questionar sobre práticas sexuais, oferecer testagem para a mãe da criança e suas parcerias sexuais na rotina enquanto a mulher estiver amamentando. Então, testagem para HIV pelo menos a cada 6 meses. Oferecer teste rápido para hepatite B e vacina contra hepatite B quando não houver histórico de vacinação. Lembrando ainda das outras consultas, então, aqui relembrando a consulta ambulatorial de puericultura, né? Ser feita no primeiro mês, segundo, quarto, sexto, nono, 12º e 18º mês, com retorno para checagem de exames complementares, se for o caso. A consulta odontológica semestrais por 2 anos, então, tanto as consultas ambulatoriais de puericultura, quanto a consulta odontológica, ela pode ser feita na unidade básica de saúde, né? E a consulta oftalmológica, a consulta auditiva, elas podem ser realizadas semestrais ou por 2 anos nas policlínicas, né? Então, no caso, agora, então, encerrando o caso de Enzo e de Pamela, nós vamos agora para o caso 5, que é o caso de Jaqueline, que ela deu entrada na maternidade já em trabalho de parto. Então, ela está em situação de rua, não realizou nenhuma consulta de pré-natal, é a 5ª gestação, todas de parto normal, com 4 filhos vivos que vivem com a irmã. Então, o teste rápido para sífilis foi positivo, para sífilis e para hepatite B. Então, qual é a conduta sua diante do caso para a Jaqueline e para o filho dela? Então, relembrando aqui sobre sífilis congênita. Quando é que eu considero uma criança com sífilis congênita? Então, crianças com sífilis congênita, elas são nascidas de mães não tratadas ou tratadas de forma adequada. Então, se a mãe não tratou para sífilis ou tratou de forma inadequada, eu considero aquela criança como sífilis congênita e necessito fazer a notificação, tanto dela quanto da mãe. Ok? Bom, então elas devem ser submetidas a uma investigação completa, como diz aqui, incluindo punção lombar e análise do líquor. Devem ser notificadas, tratadas e acompanhadas quanto a aspectos clínicos e laboratoriais. Então, crianças com sífilis congênitas também elas podem ser nascidas de mães adequadamente tratadas. Por exemplo, ela pode, se ela nascer de mãe não tratada adequadamente ou não tratada, ela já é considerada como sífilis congênita. Agora, se ela nascer de uma mãe tratada adequadamente, ela vai ser considerada como sífilis congênita se ela tiver 2 diluições no teste treponêmico maior do que a da mãe. Então, vamos supor que a mãe esteja com um VDRL 1:4 e o bebê nasça com um VDRL 1:16, eu vou considerar essa criança como sendo sífilis congênita, certo? Então, ela também deve ser notificada, investigada, tratada e acompanhada quanto aos aspectos clínicos. Bom, então, na criança que a mãe não tratou ou tratou inadequadamente, eu já considero como sífilis congênita. Na criança em que a mãe foi tratada inadequadamente, aí eu preciso fazer o VDRL para eu conseguir observar. Se esse VDRL do bebê for 2 diluições maiores que a da mãe, eu considero como sífilis congênita e inicio o segmento dele. Ok? Bom, aí então, voltando a algumas afirmações com relação à sífilis congênita. Então, em gestantes, a taxa de transmissão vertical de sífilis por feto é de até 80% intraútero. Essa forma de transmissão ainda pode ocorrer durante o parto vaginal se a mãe apresentar alguma lesão sifilítica. Lembra que aquelas lesões elas têm muitos treponemas, então
ele pode atingir o recém-nascido no momento do nascimento. A infecção fetal é influenciada pelo estágio da doença na mãe, então a infecção é maior nos estágios primário e secundário, onde há mais treponemas circulantes, e pelo tempo em que o feto foi exposto. Então, tal acometimento fetal ele provoca entre 30% a 50% da morte em útero, parto prematuro ou morte neonatal. Então, é importante que nós observemos para isso o risco, né? Olha como é alto o índice de morte, não é? Da criança, ou os outros acometimentos como parto prematuro, morte neonatal. Então, é importante que nós cuidemos bem desse binômio da mãe, do bebê, para que isso seja evitado, né? E é simples o tratamento, né? Nós temos, nós temos o tratamento com benzopenicilina disponível, não é? Agora, a infecção congênita ela tem sido diagnosticada em apenas 1 a 2% das mulheres tratadas adequadamente durante a gestação, em comparação com 70% a 100% das gestantes não tratadas. Então, você vê que a mãe tratada adequadamente, o risco de infecção congênita vai ser muito menor do que a mãe que não foi tratada, não é? Bom, então voltando àquele fluxograma, eu gostaria de mostrar aos senhores, às senhores e às senhoras, aqui a mãe. Então, se nós considerarmos a mãe, né, a pergunta que ele faz, mãe foi tratada de forma adequada durante a gestação? Bom, se ela não foi tratada de forma adequada, eu já considero a criança como sífilis congênita. Então, notificar para a sífilis congênita e realizar teste não treponêmico sérico, lembra? Da mãe e do recém-nascido ao mesmo tempo. Realizar no recém-nascido hemograma completo, glicemia e coletar o líquor. Solicitar celularidade, glicorraquia, proteinorraquia e VDRL no líquor, tá? Bom, então, se a mãe não tratou, eu já considero essa criança como sífilis congênita e aí é importante eu identificar se essa criança ela tem neurosífilis ou se não tem. Então, eu vou observar o exame físico do recém-nascido, o hemograma e o líquor. Se eles estiverem normais e o teste, e o VDRL, o teste não treponêmico do recém-nascido, for não reagente, se isso ocorrer, eu considero essa criança, ele continua sendo sífilis congênita, mas ele apenas vai receber a benzilpenicilina intramuscular dose única antes da alta da maternidade. Se por acaso essa criança ela tem alguma alteração, seja exame físico, hemograma, líquor ou VDRL positivo, ou VDRL reagente, ele vai vou aguardar o resultado do líquor. Se o resultado do líquor for normal, eu considero a criança com sífilis congênita sem neurosífilis e eu posso tratá-la com benzilpenicilina cristalina venosa por 10 dias ou benzilpenicilina procaína intramuscular por 10 dias em casa, por exemplo, tá? Mas na venosa sempre hospitalar. E na criança com sífilis congênita, que o exame de líquor ele não é normal, considero ela com neurosífilis e trato com benzilpenicilina por 10 dias intra-hospitalar, ok? Sempre importante referenciar o segmento clínico laboratorial na criança, na puericultura. Então, eu falei dos dois casos em que em que a mãe não foi tratada. E naquele caso, lembra que eu disse que nós consideramos a criança com sífilis congênitas também de mãe adequadamente tratada? E aqui. Então, a mãe foi tratada adequadamente durante a gestação? Sim. Aí eu preciso realizar o teste não treponêmico sérico da mãe. Então, o teste treponêmico ele vai ser realizado independente da mãe ter sido tratada adequadamente ou não. Tá? Então, ela sendo tratada adequadamente, nós vamos realizar o teste também e vamos observar. Aí ele pergunta, o teste não treponêmico da criança é pelo menos 2 diluições maior que o materno? Aí você diz, se ele for sim, você vai observar, notificar para a sífilis congênita
e, para a definição do tratamento, seguir o fluxograma da criança nascida de mãe não adequadamente tratada. Então, ele vai precisar fazer todos os exames, o estudo do líquor e realizar o tratamento com benzilpenicilina. Ok? Também nós consideramos, se por acaso, no caso dela, se o teste VDRL ele não for duas diluições maior que uma da mãe, mas ele tem alguma alteração no exame físico e o teste treponêmico aí ele vai perguntar, né? Então, se tiver alguma alteração, ele vai perguntar se o exame físico da criança é normal. Aí você vai, não, ele tem alguma alteração no exame. Então, eu vou usar o teste treponêmico, o teste não treponêmico. Aí ele pergunta, o teste não treponêmico é não reagente? Ele vai dizer não aqui, dizendo que o teste foi reagente. Então, eu notifico como sífilis congênita. Tá? É o mesmo que eu dissesse assim, ele está perguntando, o teste não treponêmico, ele é reagente? Seria sim, notificar para sífilis congênita. Ok? Bom, nas condutas, então, do caso 5, eu vou fazer, então, a notificação compulsória, porque o bebê daquela senhora que chegou na maternidade parindo, não fez o pré-natal, ele é um bebê considerado de uma mãe que não tratou adequadamente, ele precisa ser considerado com notificação compulsória, tanto da mãe, sífilis em gestante, e hepatite B também, porque ela tinha o teste rápido positivo para hepatite B, e do bebê com sífilis congênita. Então, devemos vacinar o bebezinho também ao nascer para hepatite B e fornecer imunoglobulina específica contra hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento do filho, para o filho. Coletar o VDRL da mãe do filho, lembra que eu disse às senhoras e aos senhores, e tratamento da mãe e do filho, garantir que isso ocorra. Lembrar sempre do registro na caderneta do bebê, dos exames que foram realizados, do VDRL do bebê, do tratamento que foi realizado, do tempo que ele usou o tratamento, dos resultados do exame de líquor, de raio-x de ossos longos, dos exames do hemograma. Isso é importante para que a conduta, o segmento dessa criança seja feito de uma maneira mais correta, mais adequada, tá? Que ele não tenha nenhum prejuízo com isso. Então, agora, indo para a notificação, ela é obrigatória, a notificação para sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita. Então, devemos acionar sempre a vigilância epidemiológica e receber auxílio no manejo do caso e das parcerias sexuais. Então, programação e planejamento de enfrentamento da epidemia, não esquecer de notificar, tá? Então, na definição de caso para notificação, no caso da gestante, nós temos 3 situações. A situação 1 é uma mulher assintomática para sífilis que durante o pré-natal, parto ou puerpério apresente pelo menos um teste rápido, um teste reagente, seja ele treponêmico ou não treponêmico, com qualquer titulação e sem registro de tratamento prévio. Ok? Então, nessa situação, ela já entra como definição de sífilis na gestação. Na situação 2, mulher sintomática para sífilis que, durante o pré-natal, parto e o puerpério, apresente pelo menos um teste reagente, treponêmico, não treponêmico, com qualquer titulação. E na situação 3, mulher que durante o pré-natal, parto e puerpério, apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico, então não treponêmico e treponêmico reagente, independente de sintomatologia da sífilis e de tratamento prévio. Os casos que a gente tiver de cicatrizes sorológicas, eles não devem ser notificados, que são nos casos em que a gestante tenha o relato de que ela fez o tratamento adequado e as titulações são baixas. Ok? Aqui, novamente representando as 3 situações de diagnóstico em sífilis em gestante, então, a mulher assintomática, com um teste reagente, seja ele treponêmico ou não treponêmico, sem história de tratamento. Na situação 2, a mulher sintomática, com um teste reagente, seja ele treponêmico ou não treponêmico. E na situação 3, teste não treponêmico reagente, teste treponêmico reagente, independente de sintomatologia ou tratamento prévio. Certo?
Bom, e no recém-nascido? Lembramos, não devemos notificar exposição a sífilis, apenas sífilis congênita. Então nós temos na situação 1, todo recém-nascido, natimorto ou aborto, de mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma inadequada. Então essa é simples. Se a mãe não tratou ou tratou de forma inadequada, o recém-nascido considera como sífilis congênita. Tá? A lei vem. Quando é que eu considero o tratamento adequado? Isso é importante. Então, o tratamento completo para o estágio clínico da sífilis com benzilpenicilina, iniciado até 30 dias antes do parto. Lembram que uma mãe, Pamela, ela tinha iniciado o tratamento 40 dias antes do parto. Beleza. Se ela tivesse iniciado 30 dias antes do parto e fizesse os tratamentos adequados, eu também consideraria ela como um tratamento adequado, ok? Gestantes que não se enquadram nesses critérios serão considerados como tratados de forma não adequada. Então, para fins de definição de casos de sífilis congênita, não se considera o tratamento da parceria sexual da mãe. Situação 2. Toda criança com pelo menos 13 anos de idade, pelo menos uma das seguintes situações, apresentando uma das seguintes situações. Manifestação clínica, alteração licórica ou radiológica de sífilis congênita e teste não treponêmico reagente. Títulos de teste não treponêmicos do lactente maiores do que o da mãe, em pelo menos 2 diluições de amostra de sangue periférico, coletadas simultaneamente no momento do parto. Títulos de testes não treponêmicos ascendentes em pelo menos 2 diluições no segmento da criança exposta, nós já havíamos dito. Títulos de testes não treponêmicos ainda reagentes após 6 meses de idade e testes treponêmicos reagentes após 18 meses de idade sem diagnóstico prévio de sífilis congênita. Lembrar que nessa situação, 2, deve sempre ser afastada a possibilidade de sífilis adquirida em situação de violência sexual. Tá? Muito importante. E o segmento da criança exposta é 1, 3, 6, 12, 18 meses de idade. Ainda tem a situação 3, é evidência microbiológica de infecção pelo treponema pallidum em amostra de secreção nasal ou lesão cutânea, biópsia ou necrópsia da criança aborto ou natimorto. Então, detecção de treponema por meio de exames diretos por microscopia já é definição de caso de sífilis congênita. Bom, então, voltando, o tratamento que nós já falamos, né? Então, o tratamento do bebê com sífilis congênita, ele vai ser feito com a benzilpenicilina procaína, 50 mil unidades por quilo, intramuscular, uma vez ao dia por 10 dias. Ou com benzilpenicilina potássica cristalina, 50 mil unidades por quilo IV, de 12 em 12 nas crianças com menos de uma semana de vida e de 8 em 8 crianças com mais de uma semana de vida por 10 dias. Então, na ausência de sífilis, de neurosífilis, a criança com sífilis congênita ela pode ser tratada com a benzilpenicilina procaína fora da unidade hospitalar por via intramuscular. Ou benzilpenicilina potássica cristalina com internação hospitalar. No caso de neurosífilis, é necessário internamento hospitalar, sempre, porque ele vai precisar usar a benzilpenicilina venosa por 10 dias. A benzilpenicilina benzatina, lembra aquele caso em que a criança apresentava os exames todos normais, ela pode receber a dose de 50 mil unidades por quilo intramuscular, caso ele apresente exame físico normal, hemograma e líquido normais e teste não treponêmico não reagente em uma mãe não tratada adequadamente ou não tratada ou tratada inadequadamente. Aqui, novamente falando do segmento, que é o mesmo para a criança exposta, ok? Em relação ao laboratório, tá? Isso os senhores podem ver mais à frente, já falei atrás, perdão. As consultas também a mesma, o mesmo da criança exposta e as consultas de puricultura, odontológica, oftalmológica, auditiva. Ok? Então agradeço aí a atenção de todos. Estou aqui para tentar ajudar com algum esclarecimento a mais que eu puder. Ok? Muito obrigado pela participação de todos aí. Obrigado pela atenção. Bom, então, agradecer ao doutor Francisco pela explanação aqui.
e os estudos de casos apresentados. Acredito que deu para tirar bastante dúvidas, né, esclarecer um pouquinho mais sobre a condução da sífilis. E nós já temos aqui algumas dúvidas que os profissionais colocaram aqui através do bate-papo. Antes de começar, gostaria só de agradecer aqui a presença também de Maria Tereza, que é assessora técnica aqui na DIVEP, né, com relação às doenças, às infecções sexualmente transmissíveis também, está aqui participando. Até disse aqui parabéns, Francisco. A Vânia também, a Vânia Priamo, que representa aqui o projeto Sífilis Não, né, do Ministério da Saúde. E então vamos lá. Vamos lá então, o pessoal aqui, Nayara, da Vigilância Epidemiológica de Xorroxó, está agradecendo também. Então vamos lá tirar algumas dúvidas, eu vou fazer a leitura aqui, aí Francisco e Carla, que também está aqui com a gente, que é lá da DIVEP, fiquem à vontade, né, para vocês fazerem esse bate-bola aí em relação ao esclarecimento de dúvidas, tá? Carla, se quiser pode ligar seu microfone ou webcam. Então vamos lá, primeira dúvida. Caso a gestante relata que tem alergia à penicilina, qual o tratamento que como fazer o tratamento para sífilis, né? Eu gostaria de dizer que é importante, né, que nós fechemos mesmo que há a reação alérgica, se essa reação alérgica ela realmente existe, tá? É um evento muito raro. Menos de 0,002% de chance de que ocorra essa reação alérgica. A reação alérgica alimentar ela é muito mais comum do que a reação alérgica à benzopenicilina. Então, se você, por acaso, observou que a pessoa ela realmente apresente sinais de alergia, é ideal que você sinais comprovados, né? É importante que você oriente essa pessoa a procurar a unidade hospitalar para a administração da benzopenicilina. Mas eu gostaria de deixar claro que o evento da alergia ele é muito raro. Então, deve-se fechar bem se realmente esse caso é de alergia ou não, ok? A aplicação da benzopenicilina também, ela deve ser feita na região glútea sempre, tá? No vasto lateral da coxa, ok? Ela deve ser intramuscular, conforme a bula do fabricante, né? Pronto. Tem alguma pergunta mais? Temos mais uma aqui. Boa tarde. Quem tem prótese de silicone nos glúteos e aplicações nas pernas, onde ela pode aplicar a penicilina, né? Qual o local e qual seria a dose, né? A pessoa pergunta aqui. Boa tarde, pessoal. Veja bem, preferencialmente a administração dessa penicilina. Tá dando para ouvir? Pronto. Preferencialmente a administração da penicilina tem que ser feita, né? Ela é intramuscular, preferencialmente nos glúteos ou no vasto lateral da coxa, tá? Aí existem situações, de fato, principalmente da população trans, que existe, né, a aplicação do silicone, enfim, pegando a região da coxa. Pode ser feita via deltoide? Segundo a bula do fabricante, sim. Mas nós sabemos que a reação, o efeito local, né, do deltoide, a gente corre um risco muito grande da administração desse volume da penicilina, tá? Então, fica a orientação, tem que ser feita uma administração intramuscular, de preferência no glúteo, no vasto lateral da coxa, né? E a dose vai ser de acordo com o esquema terapêutico da sífilis, de acordo com a sua classificação. Então, se é a sífilis recente, você vai seguir o esquema terapêutico, né, da dose única, 2.400.000, 1.200.000 em cada glúteo, e se for uma sífilis tardia, ou seja, mais de 2 anos de exposição, conforme o Francisco explicou, né, aquele gráfico que coloca as fases e os exames bioquímicos, você já vai passar para o tratamento com 7.200.000, tá certo? E reforçando também a orientação do Francisco em relação à reação alérgica, ela de fato ela é rara. Nas unidades básicas de saúde a gente precisa desmistificar este mito,
Porque nós corremos muito mais risco, gente, de ter uma reação alérgica aplicando diariamente as vacinas que nós já temos, né, que nós temos aí as salas de vacinas abertas em todas as unidades básicas, do que, de fato, com a penicilina. É um evento muito raro, é 0,002%. A gente tem reações alérgicas muito mais recorrentes com o camarão e o acarajé, que a gente come todo final de semana aqui na Bahia, pelo menos, né? Nas nossas praias, do que com a aplicação da penicilina, tá? Inclusive, existe toda uma legislação do COFEN, COREN, né? Que reforça a orientação de que esse tratamento ele deve ser feito em tempo oportuno na unidade básica de saúde mesmo. Tá certo? É isso. Temos mais? Temos mais dúvidas aqui. Em caso de teste treponêmico positivo, já inicia o tratamento ou aguarda o resultado do teste não treponêmico para confirmação? Saiu já minha voz? Pronto. Oi, olha só. Você já tendo o teste rápido positivo, é que você já começa o tratamento, tá? Sempre. Teste rápido, positivo, iniciar o tratamento, principalmente na gestante. Então você vai iniciar o tratamento e ao mesmo tempo colher o VDRL, tá? Ou vice-versa. Se o VDRL for positivo, você inicia o tratamento e acompanha e repete, faz o tratamento e faz o outro teste também. Mas é importante não perder essa pessoa que foi lhe procurar e que teve o exame positivo, tá? É importante você garantir o tratamento dela e fazer o seguimento conforme o outro exame nos mostrar, tá? Fiz claro? Você quer falar? Pronto, sim. Aqui uma outra dúvida. Paciente com resultado de 1/2 após tratamento, qual a conduta? Bom, se ela apresentou o resultado 1/2 e fez o tratamento adequado, depende do tempo que ela apresentou isso, né? Mas pode ser uma cicatriz sorológica. Então, a gente tem que observar o tempo em que ela teve a infecção, o momento em que ela fez o exame, o primeiro exame, né? E se ela fez o tratamento adequado, você considera como cicatriz sorológica. Oi, Lembra que... Falar, Carla, por favor. Só reforçando que a titulação apenas do VDRL exclusivamente não vai nos dizer muita coisa, gente. Na questão da sífilis, a gente precisa avaliar o contexto de queda dessa titulação. É por isso que é importante quando a gente fala do monitoramento. Então, quando é gestante, esse monitoramento com VDRL, ou seja, o teste não treponímico, ele deve ser mensal. Então, se você se trata de um caso de uma gestante, você está avaliando mensalmente, houve queda da titulação a ponto de chegar a 1/2, ok. Aí você já está avaliando que teve queda de pelo menos 2 diluições desse VDRL. Agora, se no caso de uma não gestante ou do sexo masculino, né, a população em geral não gestante, você tem que fazer esse monitoramento. Então, apenas o valor único, pontual de um VDRL não vai nos dizer se isso se trata de uma cicatriz ou não. A gente precisa avaliar o contexto, o histórico de infecção, né, o registro de tratamento prévio documentado, como foi pautado na aula aqui de Francisco, tá? Ótimo. Uma outra dúvida. Sífilis sempre tem bastante dúvida, viu, pessoal? Mas vamos continuar aqui. Em caso de gestantes, até quantas semanas devemos tratar para impedir uma possível transmissão para o recém-nascido? Olha, o mais precoce possível, né? Por isso a gente diz que sempre esse exame ele deve ser feito na primeira consulta dessa gestante no pré-natal, e assim que você identificar um exame positivo, desde que ela não tenha sido feito o tratamento anteriormente, né, que você consideraria como uma cicatriz sorológica, mas se ela não fez tratamento prévio e apresentou um exame, você deve iniciar o tratamento, tá? Porque você começando o tratamento mais precocemente, você minimiza as lesões que o bebezinho possa vir a apresentar no decorrer da gestação. Tá?
Lembrando que o tratamento adequado dessa gestante, ela tem que ter iniciado o tratamento até 30 dias antes do parto, gente, com a penicilina, tá? Nenhuma outra droga vai conferir um fator protetor para esse RN, tá certo? 30 dias antes do parto, essa mulher já deve ter iniciado o tratamento com a penicilina. Pronto. Uma outra dúvida com relação à neurosífilis. Só podemos diagnosticar ela só a partir do exame do líquor reagente? Sim. Neurosífilis, a gente precisa do VDRL no líquor positivo para que eu tenha a definição de neurosífilis, ok? Apesar de ele apresentar sinais clínicos, mas deve-se ter um VDRL positivo no líquor. Se eu não tiver, se eu estiver numa unidade, uma unidade hospitalar, no caso na maternidade, em que esse exame ele não esteja disponível, eu devo considerar a criança como portadora de neurosífilis, até que prove o contrário, e realizar o tratamento por 10 dias, com penicilina cristalina intravenosa. Tá? Tentar ao máximo conseguir algum lugar que possa fazer esse exame dessa criança. Mas se não conseguir, a gente deve manter a criança internada para fazer o tratamento por 10 dias, como eu falei previamente. Ótimo. Tem uma última pergunta aqui. Se o pessoal tiver mais alguma, pode aproveitar e colocar aqui no bate-papo. Ou do contrário, nós já estaremos encerrando. Boa tarde. Em relação aos exames que devem ser realizados no RN, ao nascer com suspeita de sífilis, eu vou ler aqui porque é sífilis gestação congênita, né? Caso a unidade hospitalar não realize outros exames, além do VDRL, coleta de líquido, etc., existe alguma recomendação ou conduta diferente a ser adotada? Olha, isso ficou como eu disse, né? Desculpe. Ficou claro. Ela me perguntou se na unidade hospitalar em que o bebê nasceu, se não existe nenhum outro exame que esse bebezinho possa fazer, que não seja o VDRL, por exemplo, se ele não faz líquor, não faz os outros exames, como é que eu devo considerar o tratamento dessa criança? Eu devo considerar o tratamento dela como sífilis congênita. É isso que ela quis dizer? O que eu entendi, né? Então, tratar por 10 dias com a benzilpenicilina cristalina venosa, 50 mil unidades, de 12 em 12 horas até 8 dias e de 8 dias em diante, até 8 dias, isso. E a partir daí de 8 em 8 horas. Não, isso mesmo. E assim, gente, o tratamento dessa criança, ela parte da avaliação do tratamento prévio da mãe, né? Então é só seguir aquele fluxograma que a gente deu o zoom aqui, né, Chico? Para vocês lembrarem. Parte do princípio do tratamento dessa gestante. Tá bom? Aqui eles todos têm acesso ao slide, só fixar, tá? Que aqui, a benzilpenicilina potássica cristalina, de 12 em 12, com pelo menos uma semana de vida, e após isso, no 8º dia, passar para de 8 em 8 horas, tá? Fechando 10 dias, que aí você garante que a criança tendo neurosífilis, ela foi tratada adequadamente, tá? E o segmento deve ser garantido. Eu queria voltar ao fluxograma que a gente mostrou, Carmen, só para... Esse fluxograma ajuda muito a gente na hora do nascimento do bebê e na condução dele na maternidade, tá? Então, nós temos ele no PCDT de ISTs e de transmissão vertical. Então, todos podem ter acesso, tá? É gratuito. Disponível pelo Ministério. Bom, pessoal, acho que não temos mais dúvidas. As que estavam aqui no bate-papo, acho que já todas foram esclarecidas, não é isso? Ah, desculpa, Renata, tinha a sua. Perdão. Renata traz aqui, um paciente homossexual com VDRL, titulação para 2, que refere que nunca fez tratamento, devemos tratar? O paciente também tem prótese de silicone nos glúteos e hidrogênio nas pernas. A massa muscular do deltoide é pequena? A massa muscular do deltoide é pequena. Parece que é o mesmo paciente, né?
Então, se alguém puder responder a essa aí, essa dúvida de Renata. O tratamento ele deve ser feito, né? Se ele não teve história de tratamento e o VDRL deu positivo, eu devo realizar os tratamentos sim, né? É difícil realmente, né? A presença de prótese nos glúteos e nas pernas, né? Isso dificulta. E realmente, aí tem um paciente que tem a prótese de silicone nos glúteos, hidrogel. Se de fato a palpação do glúteo, né, do vaso lateral, vocês perceberem que é uma quantidade excessiva e que de fato vocês não consigam distinguir o que é o silicone e o músculo, em se tratando de não gestante, em casos como esses, que serão bem as nossas exceções, né, não é a grande maioria dos nossos pacientes, para não gestantes, nós temos uma segunda opção terapêutica, conforme o protocolo, tá? Agora, o que a gente reforça é que a gestante nós não temos outra droga que garanta que o bebê não seja exposto, né, ou minimize essa exposição da criança ao treponema, a ponto dele não nascer e seja diagnosticado com sífilis congênita. Então, só reforçando, sexo masculino, uma mulher não gestante, tem essas próteses, serão os nossos casos, né, de exceção. Nós temos a segunda escolha terapêutica conforme o PCDT, tá? Então, não tem outra forma de fazer, realmente o usuário ali caprichou na prótese de silicone, nós temos a segunda opção. A gente só não pode utilizar dessa segunda opção para a gestante com fins de evitar a ocorrência da sífilis congênita, né? Eu acho que deu para esclarecer, né? E vamos tratar. Não tem registro prévio de tratamento, ainda que a titulação seja 1:2, a gente vai tratar. Pronto, pessoal, mais alguma dúvida? Podemos dar por encerrada essa atividade? Esclareceu, né, Renata? Obrigada aqui você por participar aqui com a gente. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer uma última fala aí, o Francisco e a Carla, fiquem à vontade para a gente poder finalizar. Eu gostaria de agradecer a gentileza de todos, tá? Por terem nos ouvido. Espero poder ter ajudado de alguma maneira. É importante mesmo nós tratarmos e conduzirmos adequadamente essas crianças e lembrar, tanto as crianças quanto os adultos, e lembrar de que há necessidade da anotação, né? Sempre é importante nós deixarmos tudo claro, deixarmos tudo registrado para que essa pessoa tenha um segmento adequado, que ela não se perca, que ela não tenha que repetir a dose da benzetacil, que é algo doloroso, da benzopenicilina, que é algo doloroso, né? A gente vai ter que submeter essa pessoa a esse tratamento novamente, ou manter um bebê por 10 dias na maternidade, podendo estar em casa com a família, não é? Então, vamos tentar deixar tudo registrado para que a próxima pessoa que conduza os indivíduos, né, o adulto ou a criança, eles consigam fechar o tratamento adequado. Mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado a Teca pela gentileza, ao pessoal da DIVEP, ao pessoal daqui da CESAB, a todas as pessoas que infelizmente eu não consigo ter acesso aos nomes de todos. Eu agradeço muito a gentileza de vocês por estarem nos ouvindo, a Carla também por ter me ajudado, Juliana, a todos. Muito obrigado, viu? Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.